Olá, o meu nome é Maria João Martinho, eu integro a equipa do setor de Património Histórico do município de Vila Franca de Xira e venho aqui hoje falar-vos sobre um monumento que foi construído para evocar as linhas de Torres Vedras. Importa, antes de mais, relembrar que as linhas de Torres foram um sistema militar defensivo que foi construído entre 1809 e 1812 para impedir o avanço das tropas napoleónicas por ocasião da terceira invasão francesa ao nosso país. Quem se detenha a partir do Rio Tejo ou da própria Vila de Alhandra, nesta paisagem decumeada, onde foram construídas as fortificações do arranque da primeira linha defensiva, consegue avistar esta imponente coluna de mármore rosa que sustenta a escultura do guerreiro Hércules. Mas antes de nos determos no monumento das linhas de Torres, falemos um pouco sobre as invasões francesas a Portugal. Nessa altura, na região de Vila Franca, existiam duas vias privilegiadas de acesso à capital do reino, que eram muito cobiçadas por Napoleão Bonaparte. O grande Rio Tejo, a partir do qual se fazia o transporte desde longa data de pessoas e mercadorias, e paralelamente a este, a Estrada Real de Dona Maria I, que ligava Santarém a Lisboa. Remontemos então a outubro de 1810 e tentemos imaginar as investidas da cavalaria francesa, tentando perceber as fortificações que se erguiam aqui nesta serra a norte da Vila de Alhandra. Nesse mesmo mês, nos dias 14 e 16, deram-se dois combates à entrada da vila, no qual as tropas francesas tentaram progredir em direção a Alhandra, mas foram rapidamente repelidas pelas tropas portuguesas do Regimento de Infantaria 12. A defesa do Rio Tejo e da Vila de Alhandra foram uma preocupação constante do Duque de Wellington, que não hesitou em colocar desde logo canhões no alto da igreja matriz que domina a vila. Ele pensou também em colocar peças de artilharia no Mochão de Alhandra, mas rapidamente percebeu que a defesa seria muito mais eficaz através de baterias flutuantes. E foi assim que naqueles dias que sabemos terem sido chuvosos no mês de outubro de 1810, uma flotilha de corvetas da Royal Navy e lanchas canhoneiras patrulhavam atentamente o Rio Tejo, vigiando a Estrada Real. Um dos episódios que mais recorrentemente se conta é o da morte do general de cavalaria francesa Sainte-Croix. Sainte-Croix defendia convictamente um ataque direto às linhas e foi precisamente num desses reconhecimentos que terá feito junto ao rio, tudo indica que perto de Vila Franca, que o mesmo foi atingido por um tiro de uma lancha canhoneira que lhe tirou a vida. E essa perda foi muito sentida pelo Marechal Massena, que olhava para este jovem general como uma espécie de dauphin, ou seja, no sentido do seu sucessor, e reconhecia-lhe de facto muito valor. Regressemos agora ao monumento das linhas de Torres. Se procurarmos estudar a documentação que existe no Arquivo Histórico Militar de Lisboa, conseguimos identificar logo no início do processo a figura de Joaquim da Costa Cascais. Ele era, à época, tenente-coronel de artilharia e foi incumbido em 1862 de escrever sobre a história das guerras peninsulares. Surge-lhe então a ideia de materializar a comemoração destes feitos e propõe assim ao Marquês de Sá da Bandeira, que era Ministro da Guerra à época, a construção de um monumento no Bussaco para comemorar ou evocar a batalha que ali ocorrera a 27 de setembro de 1810, no contexto da terceira invasão francesa. Ao propósito de Costa Cascais, sucedeu a vontade do próprio Sá da Bandeira, que em setembro de 1870 o encarrega de construir um monumento perto de Alhandra que evocasse as linhas de Torres Vedras. Ele é assim incumbido de formar um projeto para o monumento, no sentido de comemorar a defesa das linhas de Torres, e deverá, para o efeito, aproveitar um fusto de coluna que existia desde já em Pero Pinheiro. O projeto é então apresentado por Costa Cascais através de um ofício datado de 3 de agosto de 1874, que integra não só os desenhos, mas também a respectiva orçamentação no valor de 10 contos e 700 mil réis. Os trabalhos têm início a partir de setembro e consistem na remoção do tal fusto de coluna de Pero Pinheiro até à estação de Santa Apolónia, de onde é transportado através de comboio até aqui à estação de Alhandra.
O conto de reis que Costa Cascais havia orçamentado para a totalidade da viagem acabaria por revelar-se insuficiente. Logo à chegada à Alhandra ele está quase totalmente gasto e ainda faltavam contabilizar custos como, por exemplo, o aluguer dos carros e das juntas de bois. A 23 de dezembro, Costa Cascais efetua uma visita a este local, acompanhado do próprio Marquês de Sá da Bandeira e de alguns membros da Comissão de Defesa. Os trabalhos viriam a revelar-se lentos e penosos, com diversas vicissitudes a condicionar o normal decorrer dos mesmos. A título de exemplo, e a documentação assim o ilustra, em fevereiro de 1876 abate-se um forte temporal que vem trazer enormes estragos na tal estrada que ligaria o monumento, que traria o monumento da Estação da Alhandra aqui até ao local. Ainda sobre os trabalhos de construção deste monumento, verifica-se no ano seguinte uma situação algo caricata, na qual Costa Cascais é confrontado pelo Ministério da Guerra para explicar uma situação, um qui pro quo que tinha acontecido. E diz-nos ele: em 29 de maio de 77, era o fusto colocado sem novidade sobre o respectivo pedestal. A subida e o assentamento de um monolito pesando mais de 24.000 kg, sendo a manobra de maior importância e dificuldade em toda a construção do monumento, despertaram por isso maior curiosidade, juntando-se povo, concorrendo a fila harmónica da vila, e isso dera motivo a um qui pro quo. Em 11 de junho, escreve-me o gabinete remetendo cópias de 2 ofícios. Um do secretário do Governo Civil de Lisboa e outro do administrador de Vila Franca, Agostinho Nunes de Oliveira e Costa, em que este se queixa de não ter participado no haver festa nacional. A situação realmente acaba por ser incómoda e o próprio Costa Cascais vê-se obrigado a explicar ao Ministério da Guerra que tratava-se apenas do normal decorrer dos trabalhos, não havia inauguração absolutamente nenhuma e que tinha havido sim uma afluência espontânea da população ao local. Através da documentação existente é ainda possível constatar as dificuldades que Costa Cascais teve ao nível das expropriações dos terrenos que foram necessários acautelar para a construção deste monumento. E esta situação vem contrastar fortemente com a situação do Bussaco. Tudo indica que os custos aqui no monumento das Linhas de Torres foram 10 vezes maiores do que com as expropriações do monumento do Bussaco. Em março de 1879, a Comissão de Defesa de Lisboa e seu Porto produz uma planta a cores com este monumento indicado e através da qual é possível perceber que o Forte da Boa Vista, que ficava aqui localizado e sobre o qual o monumento viria a ser implantado, já não existia. O Forte da Boa Vista corresponde à obra militar número 3 e, tal como as restantes fortificações das Linhas de Torres, era agora considerado como uma obra efêmera, uma obra passageira e, por isso mesmo, deixara de ter servidão administrativa desde o cessar da guerra. O momento da conclusão do monumento tardava, pois, em acontecer. E a propósito disto, diz-nos Costa Cascais: desde julho seguiram os trabalhos com menor impulso. Ainda em março de 1881, dava-se, devido às chuvas torrenciais, a queda de grande aterro, o qual nos trouxera não pequena demora e despesa. Em julho de 83, dava-se finalmente por concluído o monumento. Por ocasião do centenário da construção das Linhas de Torres, foram colocadas neste monumento 2 placas de homenagem, a José Maria da Neves Costa e a Richard Fletcher. Ao primeiro devem-se os trabalhos topográficos e cartográficos nesta região a norte de Lisboa, que permitiram a Wellington perceber que este era efetivamente o local ideal para a construção e a implantação das Linhas de Torres. Fletcher é o britânico que Wellington incumbiu de dirigir os trabalhos de construção das linhas. Durante o bicentenário das Linhas de Torres, o município de Vila Franca de Xira resolve colocar aqui uma 3ª placa, desta vez dedicada ao esforço do povo português na construção das Linhas de Torres. Infelizmente, estas placas foram furtadas há uns anos atrás, muito provavelmente devido ao material de que eram feitas, elas eram de bronze, e acabou por se decidir a substituição por placas idênticas, com o mesmo lettering, mas num material menos apetecível.
Por fim, se tentarmos descrever artisticamente este monumento, poderíamos dizer que se trata de uma coluna com quase 8 metros de altura, que está assente sobre uma base, por sua vez, assenta sobre 2 degraus e que é coroada por uma escultura do herói da antiguidade, o Hércules. Neste caso, a escultura corresponde a uma obra do escultor Simões de Almeida. Simões de Almeida foi um dos primeiros estatuários da época e podemos reconhecer nele 3 dos principais atributos deste herói da antiguidade clássica. Antes de mais, dizer que a forma como ele é tratado tem muito a ver com o Hércules de Farnésio, cujo original datará do século IV a.C. Voltando aos atributos, eles são a barba, o homem barbado, a clava, que é o instrumento que ele segura na mão direita, e por fim a pele do leão de Nemeia, que corresponde ao primeiro dos seus 12 trabalhos e que ele passará desde então a guardar como uma espécie de troféu. Hércules, o herói da antiguidade, simboliza aqui a coragem dos exércitos aliados face ao invasor. Mantendo ainda a perspectiva simbólica deste monumento, temos a escolha da sua legenda. Non Ultra, Linhas de Torres Vedras, 1810. Non Ultra é entendido aqui como não mais além e determina e assinala o local do monumento, no arranque desta primeira linha de defesa. Representa assim a força e a coragem dos exércitos aliados e toda a barreira que as linhas de torres vieram a constituir e que se veio a revelar intransponível para as tropas francesas. E assim encerra mais um episódio do Minutos com História. Espero que tenha sido do vosso agrado.